Boa noite, galera! Tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazer uma live hoje com uma pessoa super especial, a Carolina, ela é nutricionista, o nome dela é Carolina Cardoso e hoje nós vamos falar sobre o porquê que as pessoas não emagrecem, o porquê que o sobrepeso fica tão difícil e por causa das emoções. Então a gente vai falar sobre isso, como as emoções atrapalham, né, no sobrepeso e em perder peso. E com a leitura corporal eu vou falar um pouquinho sobre as características do porquê, né, das emoções que ela não consegue perder peso, e a Carolina vai falar também sobre a nutrição e também sobre as emoções, porque ela também é uma reprogramadora mental e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou esperar aqui a Carolina entrar. Carol, se você estiver por aí, vai na camerazinha que eu te adiciono aqui. Boa noite, deixa eu colocar aqui para ver quem está aqui já. Boa noite, Luiz. Shirley, boa noite. Daqui a pouco a Carol tá entrando. E eu vou falar, amanhã eu vou fazer a leitura corporal ao vivo da Camila Werner. Ela vai fazer, ela trabalha com marketing, e amanhã eu vou fazer uma leitura corporal na Camila. Vai ser super legal, vocês não podem perder, porque a leitura corporal eu vou fazer com ela amanhã, só que no canal da Camila. Tá esperando meu convite, né, Luiz? Vamos fazer a hora que você quiser. Esse domingo, Luiz, eu vou fazer com a Camila. O próximo a gente pode fazer com você, tá bom? Vamos marcar. Vou gostar muito de fazer. E aí eu vou fazer, tô esperando a Carol chegar e a gente vai falar. Por quê? Porque o emagrecimento não é só fazer uma nutrição, um cardápio, né? E fazer atividade física. Não é só isso. Vai muito das emoções e a gente começa a não perder peso, a pessoa começa a ficar mais ansiosa porque não consegue perder peso, né? Por causa tem algum problema emocional que está causando um problema na pessoa, onde ela não consegue perder peso. Porque, gente, todo problema é emocional. E aí a pessoa pode fazer, poxa, mas eu não como nada, eu faço atividade física, eu sou uma pessoa super regrada e não consigo perder peso. Por que eu não consigo perder peso? Eu como super pouco. Mas como está o seu emocional? Você está cuidando do seu emocional? Você pode cuidar da sua alimentação, você pode fazer atividade física, mas o seu emocional? Isso vale muito, tá? Isso conta demais, porque na leitura corporal, a gente tem, por exemplo, quem sofre da traumatização do abandono, por exemplo, ele é uma pessoa que ele vai muito pela compulsão alimentar. Então, ele pode até comer menos, comer pouco, fazer atividade física, mas ele tem problemas de compulsão, problemas ele pode ter problemas de dependências, que isso leva ele a comer, tá? E pode ser o mínimo, ele não consegue perder peso por causa dessas dependências, tá? Então vamos lá, vamos ver se a Carolina tá aqui. Era só um pouquinho que eu tô chamando aqui. Carol.
Espera só um pouquinho, gente. Que a Carol está com algum probleminha para entrar. Carol. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Chamei ela aqui. Então, e aí vamos comentando enquanto a Carol não entra ainda. E aí, gente, o que pode acontecer? Ela pode ter outros problemas também que não consegue perder peso, é quando a pessoa ela está na dependência, na fase onde ela se sente muito humilhada, onde ela se sente muito cobrada, onde ela sente que ela faz mais pelos outros do que por ela. Então, ela se sente muito sobrecarregada. Isso também faz com que ela não perca peso. A pessoa está naquela traumatização da humilhação. Sabe, pessoas que não conseguem fazer muito por ela não consegue, ela só consegue fazer pelos outros, ela não consegue falar não, ela acha que todo mundo vai cobrar ela em certas situações, ela acha que todo mundo vai humilhá-la quando ela for fazer alguma coisa, ela tem medos, muito medos. Isso também leva com que a pessoa não perca peso, tá? Outra coisa também que faz com que a pessoa não perca peso é o problema de pessoas muito controladoras, tá? Também ela não consegue perder peso, porque ela vai se controlar tanto, ela vai ser tão perfeccionista com ela mesma, que ela vai ficar com a cabeça tão voltada a ser a mais perfeita, tá? Que ela vai por um outro lado. E ela também ela se cobra e acaba não conseguindo perder peso, de tanto que ela se cobra. Ela pode até começar a fazer atividade, começar a emagrecer, só que ela vai ter aquele problema de rejeições, de rejeição com ela mesma, por ela estar com problema em outras áreas emocionais e não consegue perder peso. É tudo isso, tá? Se eu consigo identificar, consigo sim, Shirley, consigo sim identificar, tá? Se eu consigo identificar na leitura corporal, com certeza consigo, tá? Eu consigo identificar por quê? Porque a gente faz uma leitura corporal e a gente vai na leitura fazer uma anamnese, onde a gente vai ver o porquê que a pessoa não está conseguindo perder peso. Qual traumatização ela está que ela não consegue perder peso, tá? Então, ela tá conseguindo, ela tá vendo, peraí que a pessoa tá aqui procurando, a Carol não está conseguindo entrar, gente. Não sei o que está acontecendo. Então, consigo fazer por quê? Porque eu faço uma anamnese onde eu vou ver, faço umas perguntas e onde eu vou ver a traumatização. E pela traumatização da pessoa, eu vou dizer para ela, olha, você não consegue perder peso porque você está com isso, 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 você tem que fazer assim, 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 porque ou ela está com problema de dependências, ou com medos, ou com uma manipulação, ou alguém está querendo até comparação com outras pessoas. Tudo isso são problemas emocionais onde a pessoa não consegue perder peso, porque ela está só no emocional dela abalado. E eu consigo sim ver isso numa leitura corporal.
tá? É muito fácil ver, inclusive, numa leitura corporal, a traumatização porque ela não consegue perder peso, tá? Então, para mim, é só realmente quem quiser saber o porquê que não consegue. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu estou aqui fazendo atividade física, estou comendo pouco, eu não consigo perder peso. Ah, por que você não está conseguindo perder peso? Oi, Eliana, tudo bom? Por que você não está conseguindo peso? Porque ela está sentindo algum problema de... Ela sentiu na infância na interpretação da criança, ela foi abandonada. Abandonada pode ser que ela achou que a mãe ou o pai estava abandonando ela. E hoje, esse abandono no inconsciente dela vira uma compulsão, vira uma dependência de comer ou dependência de outras coisas, que ela não consegue perder peso. Enquanto ela não curar essa traumatização desse abandono, tá? Ela não consegue perder peso. E ela fala assim, nossa, mas eu não como, então eu não tenho compulsão, eu não tenho problema que eu tô comendo demais. Sim, mas ela tem que resolver esse problema do abandono dela. Depois, outra problema de rejeição dela. Ela tem que resolver o problema de rejeição. Senão ela não vai conseguir perder peso. Eu não estou generalizando, tá, gente? Não estou generalizando. Eu estou simplesmente falando para pessoas que não conseguem perder peso e come muito pouco. Então, é assim, muitas pessoas falam para mim, eu não consigo perder peso. Porque eu estou com algum problema que eu não consigo. Aí ela não sabe identificar qual o problema que é. E com a leitura corporal, a gente vai identificar o problema que ela está tendo. Tá? Quando ela resolve, às vezes, a pessoa, quando ela resolve um problema, vamos supor, de rejeição, tá? Ela, sem querer perder peso, às vezes a pessoa me procura só porque ela está com problema de rejeição, por exemplo, ou está com problema de medos, tá? Automaticamente, oi, Carol, pede aí para entrar. Agora a Carol está conseguindo aí. Pede aí na câmerazinha, no maisinho aí, ao lado onde a gente escreve as mensagens. E aí, quando a gente consegue resolver aquele problema dos medos, da rejeição, automaticamente que ela vem com esse intuito, o que acontece? Ela consegue emagrecer sem assim, falar em emagrecimento. Oi, Carol, pede aí na câmerazinha. Isso. Agora sim, Carol tá entrando. Então, ela consegue resolver esse problema. Ela me procura, às vezes, só para resolver esse problema. E ela acaba emagrecendo. Oi, Carol! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Desculpa a demora, minha internet aqui tá uma benção. Não tem problema, eu estava vendo. Mas não tem problema, eu estava dando uma introdução para o pessoal, já falei de você. Essa é a Carolina, é nutricionista. E também ela faz a reprogramação mental, também junto com a gente, com nossa turma de PNL. E eu estava falando, Carol, que aí tem umas perguntas aqui, enquanto você não estava, teve uma pergunta que a pessoa está falando que se a pessoa consegue emagrecer somente resolvendo o problema dela emocional. E eu estava falando que sim, que a gente consegue resolver, porque às vezes as pessoas vêm procurar a gente, não é eu, por exemplo, a Carol não, mas eu, por exemplo,
para um problema, sei lá, eu sou uma pessoa super controladora, sou uma pessoa com medos, eu sou uma pessoa, enfim, que tenho rejeições e tudo mais. E às vezes a gente, trabalhando essas traumatizações, a pessoa começa a emagrecer, né? Eu estava falando sobre isso. Então fala um pouquinho de você, Carol. Tá bom a internet, gente? Porque pra mim tá Tá bom. travando. Fala aí se Tá tá bom ótima. agora. Aqui para mim tá bom. Então, gente, eu sou nutricionista clínica e nutricionista esportiva. Porém, com o passar do tempo, eu fui verificando o meu paciente não estava aderindo à dieta. Eu queria saber se o problema era comigo ou se era com a dieta, né? E por que que o meu paciente não emagrecia. E aí eu fui procurando, aí eu tenho 2 formações em coaching. Não me aguentei ficar no coach, aí fui para análise corporal, fui para hipnose clínica, PNL, que foi onde conheci a Patrícia, maravilhosa. E o que acontece, gente? A gente come com as emoções, porque assim, eu tenho paciente que ele faz tudo bonitinho, certinho. Eu sei quando o paciente segue, quando o paciente não segue. Quando o paciente fala a verdade, quando o paciente não fala. E aí eu vi por que o meu paciente não está emagrecendo. Então eu fui descobrir com todas essas técnicas, tanto a avaliação da PNL, tanto com o coach, que é através das emoções. Ele come com as emoções. Então, assim, a gente come quando tá triste, a gente come quando tá feliz. E aí tem coisas que a gente também não sabe. Então, só para vocês terem uma noção, eu tenho paciente que ela fala assim, quando eu vou fazer dieta, Caio, eu não consigo ter aderência, não consigo ter constância. Por quê? Aí a gente tem os diálogos internos. Toda vez que ela ia fazer a palavra dieta, remetia a quê? Tristeza, fome, e era uma coisa chata. E ela remetia isso ao passado. Aí eu perguntei para ela, como que foi sua infância? Ela falou, a gente passou fome, não tinha o que comer. Eu falei assim, pois é, aí é que tá. Como assim? Toda vez que você fala a palavra dieta, o seu inconsciente ligava ao que você passou no passado, que você ia passar fome e ia ficar triste. Então, para te proteger, o seu inconsciente faz você o quê? Comer. Porque eu sei que quando ela come X, Y, Z, seja doce, seja comida, ela fica feliz. Então, para te proteger, ele vai fazer você comer. Ah, mas ele não sabe que eu quero emagrecer? Não, o seu inconsciente quer te proteger, ele não sabe que você quer ficar magra. Então, toda vez que ela ia comer algo, ela não ela remetia ao passado. Então, ela remetia, toda vez que ela comia doce, ela ficava feliz, ela era acolhida, mesa farta. E quando ela tinha que fazer dieta, que ela remetia à dor, à tristeza, ela não conseguia ter constância, entendeu? Então, isso está ligado muito ao que acontece no seu passado. Então, os nossos famosos traumazinhos. Todo mundo tem um trauma. Nem que seja pequenino, mas tem trauma. Não é, Paty? É isso mesmo, é isso que eu estava falando pro pessoal, Carol. Que às vezes a gente tem essas traumatizações lá na infância e traz para agora. E aí a gente não sabe o porquê. Então a pessoa pode comer pouco, a pessoa pode até fazer atividade física e falar assim, poxa, mas eu faço tudo isso e não consigo emagrecer, né? Mas é as traumatizações que vieram do passado. Né? Como a Carol disse, ela foi lá, ela teve uma traumatização e que hoje o inconsciente dela volta, os gatilhos voltam lá no passado, né? Por exemplo, que a Carol fala assim, que ela passou fome, alguma coisa assim, volta lá os gatilhos e hoje ela não consegue perder peso por causa disso, pelos gatilhos que voltam, mas ela nem percebe esses gatilhos, tá? Caiu de novo a Carol tá com um problema na internet, a Carol vai voltar. Então, esses gatilhos que a gente tem, né? Por exemplo, medo. Ah, eu tenho medo, eu tive muito medo lá na infância e aconteceram muitas coisas que eu tive medos, hoje eu tenho medo de tudo, até de falar na internet, medo de fazer alguma coisa. Então, às vezes a pessoa tem até medo é, de fazer uma dieta, por exemplo, tá? E ela
e todo mundo fala assim, nossa, mas você vai conseguir emagrecer? Será que você vai conseguir emagrecer? Porque ela tem medo de ser cobrada, né? E aí, essa cobrança, ela acaba bloqueando ela emagrecer. Entendeu? Aí, Carol, tá voltando. Oi, Carol. Oi. E eu tava falando para eles que os gatilhos realmente vêm, né? É impressionante. E você e acaba bloqueando tudo isso para ela querer emagrecer e dar o sobrepeso e tudo mais. Isso é tudo muito emocional, muito emocional. E a gente consegue sim resolver isso fazendo uma leitura corporal e depois uma reprogramação mental, né? Carol faz muito isso também. Não, e é muito lindo, né? Eu falo assim, é muito lindo, porque hoje a paciente chega para mim, ela fala assim, nossa, como é que você sabe disso, disso, disso? Eu falei, porque eu tô vendo, eu consigo visualizar, seja na sua fala, seja no seu corpo. O corpo fala e as suas ações também. E a paciente, ela começa a ficar mais tranquila, ela começa a ficar mais confiante em você. E ela vai abrindo coisas que até então ela nem percebia que ela fazia, entendeu? Então, até com a minha prática do processo de coaching, eu consigo fazer a pergunta certa para a paciente achar a resposta. E é muito lindo. Porque assim, gente, se você não sabe o porquê que você está comendo, uma dica é, toda vez que eu como, sei lá, doce, o que eu sinto? Seja antes e seja depois. Ah, cá, quando eu como muito doce, eu sinto prazer. Olha na sua vida. É uma coisa, o que eu vou falar vai doer? Vai ter gente que não vai gostar? Vai. Mas se eu falar e doer, é porque você precisa mexer em você, precisa reprogramar isso daí. Quando eu como muito doce, ou seja, outra comida que você tem uma compulsão, e eu sinto muito prazer, é porque a sua vida tá tão sem prazer na sua vida. E aí o seu inconsciente, para te proteger, ele vai fazer você ter prazer no quê? Na comida, no doce, entendeu? Então, a todo momento, ele tá te avisando aonde tá o erro, aonde você precisa arrumar, entendeu? Então, observa isso, gente. Hoje em dia, as mulheres, principalmente, não nem tanto os homens, mas você cuida de todo mundo, de pai, de filho, de periquito, papagaio. E você? Você cuida de você? Você lembra de fazer alguma coisa pra você? O que você faz hoje que te dá prazer? Entendeu? Então, às vezes a gente cuida de todo mundo e vai nos deixando. A patologia, quando ela vem para te proteger, para te mostrar o que você está errando, entendeu? Ah, se eu adquirir um peso, o peso vem, eu não sei se a parte falou, o peso vem como forma de proteção para o teu corpo. Do que ele está querendo te proteger? É isso que a gente descobre na parte terapêutica, entendeu? Ele está te protegendo de um abuso, ele está te protegendo de um trauma no passado, ele está te protegendo do quê? Quando você descobre o porquê que ele está precisando, que ele está te protegendo, você consegue emagrecer, você consegue reprogramar, ressignificar aquele trauma, aquele sabotador que te prejudica até hoje adulto. Ah, eu tenho que trabalhar com a minha criança interior? É, eu tenho que trabalhar com a minha criança interior. Você acreditando ou não, isso é real. Isso é muito importante. Não é, Com parte? certeza, eu falei para ela dos medos, né? Que os medos é uma coisa que, nossa, é muito. Tá na cara que a pessoa não consegue emagrecer quando ela tem medos. Porque os medos não deixam, porque como a Carol falou, você faz tudo para os outros e você não faz nada para você. Por quê? Porque você tem medos que os outros vão te cobrar. Então você acaba não fazendo nada para você para não ser cobrado isso. E você acaba ficando com medo de fazer as coisas, de você fazer, eu vou fazer, depois vou fazer errado, e a pessoa vai me cobrar que eu estou fazendo errado, ou não é bem feito. E esses medos faz com que você também tenha medo de emagrecer, porque, como eu falei, mas será que você vai emagrecer? Será mesmo que você vai emagrecer? Essa cobrança Nem vem você de lá da mesmo infância. acredita em você. Como você quer que os outros acreditem? Sim, sim,
Como que eu já falei isso para eles, vocês E o estavam... medo é medo de rejeição. E o medo tem vários tipos de medo, gente. É medo de rejeição, é medo de falar em público, é medo do julgamento, é medo do que vão pensar, entendeu? Que nem eu vou falar de mim, experiência própria. Eu tinha muita dificuldade de falar em câmera, de pegar celular e ficar falando. Por quê? Eu fui descobrir que esse medo de falar em público era o medo do quê? O medo da rejeição, medo do julgamento, medo do que iriam falar, entendeu? Então, às Medo vezes, da por trás dos comparação. nossos medos, tem coisas que a gente precisa trabalhar. E quando você descobre isso, esse medo passa, esse medo simplesmente passa, entendeu? Então, e é uma coisinha tão mínima, mas por que que você tá com medo? Você faz coisas tão mais maravilhosas, mais grandiosas, mais difíceis, e uma coisa fácil você não consegue fazer, é fácil para a pessoa que está falando, mas não é fácil para você, entendeu? Então é uma travinha que quando você ressignifica, tudo anda, gente, tudo anda. E assim, mexer com o emocional é muito grandioso, porque assim, a gente mexe com família. Então, só para você ter uma noção, Paty pode até me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Pai, gente, é prosperidade, é carreira, é sucesso. Mãe é amor, entendeu? É carinho. Se você tem problema Relacionamento. com esses dois pilares, tá foda. É, relacionamento, mãe também é relacionamento. Se você não tiver problema com esses dois pilares cruciais, vai ser complicado na vida, na parte profissional, na parte de carreira, na parte do sucesso. Eu vejo por mim, eu tô trabalhando isso com a parte. E às vezes você acha que você pode fazer tudo sozinho, você não consegue. Porque assim, eu tenho muito conhecimento, só que no meu muito conhecimento eu acabo encobrindo certas coisas. E às vezes é uma viradinha de chave, que quando ela vem e fala pra mim, Carol, você podia fazer isso, isso, isso. Putz, verdade. Porque que nem nessa live aqui, muita gente vai achar besteira o que eu tô falando. Se você não gostar, pode sair, não tem problema. Mas muita gente vai falar, nossa, faz sentido, comigo aconteceu isso, isso, isso. Quando faz essa virada de chave, gente, quando você se identifica com o que a gente está falando, você já ressignifica aquele problema, entendeu? Então isso é muito importante. Tudo que você vê de palestra, de curso, de live, e você puder acompanhar e ressignificar e cair aquela chave e falar assim, bingo, isso acontece comigo. E puta, essa mulher, eu não gosto dela, mas ela falou uma coisa que me doeu. Pronto, você ressignificou aquilo também, entendeu? Então nada é jogado fora, gente. Tudo que você puder saber de autocuidado, de autoconhecimento, desenvolvimento humano é muito bom. Porque uma coisa ninguém vai tirar de você, o seu conhecimento. E quando você tem conhecimento sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, como ela funciona, você sabe como comandar e como cuidar do seu corpo melhor, entendeu? É isso mesmo. Muito bem, Carol. Aqui a gente estava falando isso essa semana, né? É bem por aí mesmo. É que a gente acha que sabe tudo. Ah, eu já sei isso. Ah, eu já sei isso. Por que que eu vou ficar? Eu já sei isso. Gente, às vezes é alguma coisinha tão simples, tão simples. Ah, por que que eu vou ficar escutando elas falarem que para perder peso, a gente está falando de emagrecimento, para perder peso eu tenho que fazer uma dieta, tenho que fazer atividade física. Eu já sei, já sei. Mas você já sabe que você tem que cuidar também do seu emocional? Da sua cabeça. Não adianta nada você fazer atividade física. Sim, Não sim. adianta nada você só comer grelhadinho, saladinha, porque isso vai voltar tudo. Você pode emagrecer naquele momento. Mas depois volta tudo. Tudo. Por quê? Porque a gente sempre fala o seguinte, o problema está aqui. E você começou a engordar, você começou a ficar com problema de saúde, você começou a ficar com problemas emocionais, você começou a ficar com problemas com dependências, tudo aqui, tá? Tudo aqui. Mas o seu problema maior está aqui, aqui atrás. Se você resolve este problema, que é sempre o emocional, isso aqui cai por terra. Agora, se você for fazendo, eu vou comer pouco, fazer atividade física, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa, cuidar, tomar remédio, tomar, sei lá, uns shakes da vida.
Você está só camuflando o negócio, você está camuflando isso aqui. É isso que vocês têm que entender. Porque você tem que cuidar, e é isso aqui, ó, do emocional. Que esse Sim, emocional é lá da um infância. exemplo, até eu faço. Oi, Carol, pode falar. Você participou do evento? Oi, tá travando pra mim você ou é Tá, só pra mim? Eu tô não, não, travando? pode Gente, falar. fala aí se tiver travando. Pode falar, Carol. Tá travando a sua imagem, Então, mas um a sua exemplo fala bom, não. Paty, até. Então, um exemplo bom, Paty, até eu fui numa palestra essa semana, acho que até Thalita estava aí. A Thalita é uma nutricionista e ela estava falando sobre bariátrico. Eu já peguei muitos bariátricos. O que acontece com o bariátrico? Ele vai lá e faz a cirurgia, achando que vai resolver o problema. Só que os problemas só estão começando. Porque assim, o que acontece com o bariátrico? Ele tem uma capa de proteção, que é a gordura. Quando ele perde aquela capa de proteção, ele expõe o quê? Ele expõe aquela ferida. Ferida essa que ele não cicatrizou, que ele não curou. Aí o que acontece? Essa ferida começa a doer, doer, doer de novo. E ele volta a ganhar peso. Ele volta a ter aquela capa de proteção. Por quê? Porque ele não curou aquela ferida. Ele não curou o foco do problema. O problema continua. Então ele volta a engordar novamente. Por quê? Para proteger aquela ferida, para ninguém machucar de novo ele. Então o bariátrico, se ele não cuidar da parte mental, da ferida, do foco do problema, não vai adiantar nada jogar dinheiro no lixo. Ele vai voltar a engordar. Ele vai ter compulsões novamente. Então, assim, esse é um foco muito crucial. Eu peguei uma paciente bariátrica que ela começou a ter compulsão e ela já me procurou, cara, não é possível, eu tô tendo compulsão por XYZ, coisas que eu não tinha. E por quê? Daí, quando a gente foi investigar, ela tinha o quê? Ela tinha um abuso. Ela tinha 6 anos de idade. Ela teve um abuso. Então, por conta desse abuso, o que acontece? Aquele abuso, ela desencadeou vários outros problemas, mas o central era o quê? Era o abuso. Então eu engordo porque se eu tiver gordinha e feia, ninguém vai abusar mais de mim. Ninguém vai mais me tocar. Entendeu? Faz sentido? Então, a paciente começa a engordar de proteção. Assim como eu já peguei paciente que ela tinha problema com o marido, inconscientemente ela tinha que ficar gorda, porque se ela emagrecesse, aí vem o perfil estético. Se ela emagrecesse, ela corria o risco de trair o marido. Então, inconscientemente, ela engordava. Por quê? Porque daí ela não teria esse risco para o marido. Você entendeu? Então, tem vários problemas que quando eu descobri, ela falou assim, cara, mas isso não faz sentido. Eu falei, seu marido é ciumento? Ela, putz, cara, ele é ciumento. Eu falei, então, não é porque você quer, não é eu racional, é o meu emocional, é o meu inconsciente tentando me proteger. A mesma coisa a questão do abuso. Cara, mas toda paciente toda pessoa que sofreu abuso, ela vai engordar? Não, não, não necessariamente. Porque depende de como aquela criança interpretou aquele fato naquele momento. Tudo depende da interpretação. Porque, para você ter uma noção, semana passada eu comecei uma mentoria com uma paciente que ela foi o contrário. Ela sofreu um abuso, ela tinha 4 anos do avô, isso foi muito forte. E o dela, não, ela estava emagrecendo, ela estava emagrecendo demais, ela já estava com baixo peso. Então, não necessariamente a paciente vai engordar, entendeu? Tudo depende daquela interpretação daquela criança, entendeu? Então, assim, é muito delicado falar que vai acontecer com todo mundo ou não. Ah, todo mundo que. Mas tem gente que emagrece, cai. E aí? Sim, mas e quem não emagrece? Tem gente que emagrece, beleza. Só que tem coisas que ela afeta em outras partes da vida, entendeu? Todo mundo tem um trauma, nem que seja pequenininho. Só que depende se esse trauma vai interferir na vida amorosa, na vida financeira. Tudo depende, entendeu? Só que você tem que investigar isso daí, gente. Eu trato hoje na parte de terapia, que eu tô apaixonada agora pela terapia. Tanto criança que é muito tímida, que ela não consegue falar, que ela sofreu bullying na escola e a família não sabia.
Eu pego o paciente que veio tratar comigo insegurança, que quando a gente voltou na hipnose, que eu também trabalho, ela voltou, ela era uma gravidez indesejada, para vocês terem uma noção. Então, assim, quando a paciente chega para mim hoje para fazer terapia, eu pergunto o que ela sente, qual o sentimento? Ah, Kai, eu quero tratar a timidez, eu quero tratar a ansiedade, eu quero trabalhar, eu quero emagrecer, ou eu tô emagrecendo demais, eu tô engordando demais, eu tenho uma compulsão. Tudo depende, gente. E aí a gente vai investigar o porquê tá acontecendo aquilo com a paciente. É isso mesmo. É maravilhoso, né? Porque cada pessoa interpreta, cada criança interpretou de uma certa maneira. Você pode ter vários filhos e criado da mesma forma. Mesma mãe, mesmo pai, eu tenho 2 filhos. Mesma mãe, mesmo pai, mesma criação, mesmo tudo. Mas cada um é de um jeito. Por quê? Porque a interpretação da criança é de um jeito e o outro é do outro. Cada um é de um jeito, não tem como. Tá? Por isso que todos nós temos os 5 traços e cada um tem a predominância de cada traço. Por quê? Porque é de acordo com a interpretação. E como a Carol falou agora, tem crianças que ficam com problemas... Nossa, abuso é demais, né? Que vem pra gente. Assim, eu tô até abismada com tanta pessoa que vem falar de abuso. E tem gente, como a Carol falou, que emagrece para não mostrar para os outros o corpo, porque tem medo de abuso e tudo mais. E tem gente que emagrece. E tem outras, aí precisa também, né, fazer uma reprogramação alimentar. E tem outros problemas também, né, de medos e de rejeição, por causa de abusos e tudo mais, por causa de marido que é ciumento, por causa de marido que é manipulador. Tá? Então, também acontece da pessoa não conseguir emagrecer, por quê? Porque o marido é manipulador, é ciumento, porque se você fizer isso, se você não sei, se você sair com uma roupa mais assim, porque então a pessoa acaba não conseguindo emagrecer, porque o inconsciente dela fala assim, não, eu não posso, porque senão meu marido vai fazer aquilo, né? O meu namorado vai fazer aquilo, então eu não posso, eu não tenho direito. E isso fica no inconsciente dela automaticamente. Ela pode fazer o que E a for, ela questão do. não vai. E tem a questão do merecimento também, né? Eu não mereço estar com um corpo bonito, eu não mereço vestir essa roupa, eu não mereço estar linda. Então, a primeira coisa, se você. Uma dica para vocês, gente, a primeira coisa que você tem que trabalhar é o autocuidado, é o merecimento, elevar a sua autoestima, entendeu? Verifica assim, como que eu me sinto? Eu me sinto linda? Eu me arrumo? Então não importa se vai ficar sozinha dentro de casa, né? Hoje em dia o home office aumentou muito. Se arruma pra você, não pra alguém, entendeu? Dane-se o que vão pensar. Alguém paga suas contas? Não paga, entendeu? Então foda-se o que vão falar de você. Então se arruma pra você, coloca um batonzão vermelho, coloca uma roupa linda, maravilhosa, pega um vinho e se arruma pra você. Curta a sua companhia, entendeu? Então eu peguei uma paciente, que a gente começou um processo de coaching, e ela, sem querer, e aí ela acabou terminando com uma namorado. Fui eu que terminei com o namorado? Não, eu não fiz ela terminar. Só que ela descobriu que o namorado é que tava baixando a autoestima dela, intoxicando ela diariamente, deixando ela para baixo. Então, consequentemente, ela mesma acabou terminando, foi desgastando o relacionamento. Então, verifica quem te ajuda e quem te sabota. Isso é muito importante, gente, porque assim, se você não se pôr como a maravilhosa, como a poderosa, ninguém vai te achar. Então, é muito importante você se sentir linda, você se sentir bonita. Ah, cá, mas eu tô fora do peso, tá? Mas assim, você tem que amar o seu corpo, porque se eu não amo o que eu vejo no espelho, você acha que eu vou cuidar? Não vou, entendeu? Então, primeiro você tem que se amar para depois você querer se cuidar. Porque eu não cuido de quem eu não gosto. Tá, então você vai cuidar de você? Faz sentido? Então você precisa se amar, gente, do jeitinho que você é. Você é perfeita, mas você tem que se achar perfeita. Porque assim, o externo só é um reflexo do nosso interno. Se o meu interno tá ruim, o externo vai estar ruim também, entendeu? Então, hoje, se pergunta em que momento da vida eu comecei a engordar?
Aconteceu algum fato marcante nessa data? Se você começar a perguntar para o seu inconsciente, ele vai te falar. Então, fecha o olho, medita. Ai, cara, não tenho paciência para meditar. Fecha o olho e apenas respira, gente. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Faz 3 ciclos de 7 segundos, bem lentamente. Isso já vai fazer você se acalmar. É como se você meditasse por 1 minuto. Então, não precisa ficar lá sentado, ficar 1 hora, que nem Budas. Eu não consigo fazer isso, entendeu? Então, eu trabalho com a respiração. Então, você respirando mais lentamente, você vai conseguir se acalmar. Porque quando você está ansiosa e nervosa, você não respira. Você reparou? Você fica ofegante, ofegante. E aí você não consegue raciocinar melhor. Então, respira, para. Como que eu acalmo a minha ansiedade? Se eu tô no passado, é depressão. Se eu tô no futuro, é ansiedade. Como que eu fico nesse meio termo? Esteja presente, entendeu? Respira, mexe o dedão do pé, que você tá sentindo que você está ali, naquele momento. Então, esteja presente. Não fica nem lá no passado, nem lá no futuro. Se mantenha presente, entendeu? Então, assim você vai conseguir se acalmar. É fácil, Cá? Não, é uma tarefa diária, gente. Então, tudo que você faz todos os dias se torna o quê? Automático, se torna um hábito. Não é, Paty? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que respirar, que seja 3 respirações, como a Carol falou. Preste atenção no ar que entra e que sai, entendeu? Preste atenção nas suas mãos, preste atenção nos seus pés, preste atenção aqui, ó, quando a testa relaxa, a testa e o abdômen relaxa, o teu corpo, ele acha que você não está mais inseguro. Tá? Te dá segurança quando a tua testa relaxa e teu abdômen relaxa. Seu corpo acha que você está em segurança. Então, isso é voltar para o centro. Né? E é muito importante o que a Carolina falou, é muito importante. É muito louco isso, gente, mas é o que eu vou falar. A nossa vontade, isso foi comprovado, ela dura 9 segundos. Não, cara, ela dura mais, ela dura uma eternidade. Não, gente, a nossa vontade, a compulsão, ela dura segundos. Se você conseguir respirar e se acalmar naquele momento, a vontade passa, entendeu? Porque você tem que fazer, são milésimos de segundo, mas você tem que fazer essa pergunta: eu realmente quero comer isso daí? Eu realmente estou com fome? Isso vai me aproximar ou vai me afastar do objetivo que eu quero? São É útil, milésimos né, de Carol? É segundos. útil eu É comer isso útil hoje? isso. É aquele exercício que a gente Esse, sempre fala, é útil e eu comer isso agora? É útil vale a para mim? pena, né? Vale a pena. Eu falo para paciente assim: eu posso comer um doce, as coisas? Pode, mas escolhe aquele que vai valer a pena ganhar aquelas calorias, realmente, entendeu? Porque assim, você não precisa abdicar de nada, gente. Só precisa ter o autocontrole, entendeu? Se você sabe que se você for comer uma barra, um pedacinho, você vai comer a barra inteira, então não compra. Eu tenho paciente que compra aquele quadradinho pequenininho, que só come aquele e acabou. Então você sabe como você funciona. Então vai se autocontrolando. Não deixa de comer. Porque assim, se você abdicar do que você gosta, você não vai conseguir levar por muito tempo. Chega uma hora que vai dar vontade, você vai comer o dobro. Entendeu? Então, assim, deu vontade de comer uma coisinha fora da dieta, não tem problema. Come. Só que come, não se arrependa. Então, eu tô comendo isso aqui porque eu estou com vontade. Depois eu continuo a dieta. E tá tudo bem. Não é o que você come exatamente que te engorda, mas que sentimento você come. Se eu for comer alface pensando que ele vai me engordar, batata, ele vai te engordar. Se eu for comer um bolo de chocolate com muita vontade, tranquila, ele não vai te engordar, gente. Mas se eu comer ele todos os dias, compulsivamente, aí ele vai te engordar. Então a gente tem que ver, não é só o que eu como, mas qual o sentimento que eu como aquela comida, entendeu? Porque quando você tá ansiosa e nervosa, você vai comer um sorvete, um chocolate, você nem sente o sabor da comida. Você come compulsivamente. Você come por quê? Porque você tá com uma dor e você quer acalmar aquela dor, entendeu? Nem porque que você tá com vontade, você tá com fome, não. Você só quer acalmar aquela dor. Só que daí, Paty, vem é o ciclo viciante do açúcar. Você come, se sente bem, adrenalina, serotonina, triptofano,
Ah, o relaxamento. Só que daí vem o quê? Por que que eu comi? Não devia ter comido. O A arrependimento. E culpa. você faz o quê? Você volta comendo novamente. Aí vira um ciclo, entendeu? Então é isso que você não pode fazer. E a compulsão, Carol, é alguma coisa que você se sentiu abandonada lá na infância. Então, às vezes, eu sou compulsiva, eu sou dependente de alguma coisa, pode ser de comida, pode ser de bebida, pode ser de qualquer coisa. Essas características é um abandono que você achou, registrou no seu inconsciente que você teve lá na infância. Então, a leitura corporal vê isso. Da onde veio essa compulsão? Da onde veio essa dependência? Da onde veio isso? E aí a gente trabalha com a leitura corporal para você se libertar desse abandono, dessa traumatização, e você acaba, elimina, como eu falei aqui, ó, elimina a compulsão, dependência, os ciúmes, acaba. Você acaba com isso aqui, o abandono vai embora. Quer dizer, acaba com o abandono, com essa traumatização do abandono, isso aqui cai. Você não fica mais com dependência, você não fica mais com compulsões. Porque você tem que ir na É, raiz do problema. você descobre a raiz do problema, né? Porque, e quando você, é o que eu falo, quando você descobre o foco do problema, o problema se resolve. Não todos, só que assim, gente, a gente tem vários traumas, né? Sim. É uma árvore, né? Vai crescendo. Se você descobre a raiz do problema, que é a principal, os outros são muito mais fáceis de resolver. Então, geralmente, quando eu pego a minha paciente, a parte, gente, ela é terapeuta quântica, muito, muito bom. Ela trabalha com a mesa quântica e ela trabalha mais com essa parte da análise corporal. Eu trabalho com várias coisas, né, na parte terapêutica. E aí, quando você descobre a raiz do problema, as outras são muito fáceis de resolver. Então, eu peguei uma paciente, geralmente na primeira sessão, o que eu faço? Eu faço uma análise dos problemas. Ó, a gente tem isso, 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 isso. E aí? Quais a gente vai trabalhar primeiro? Porque tem um que vai doer mais do que o outro, tem um que ele não quer mexer. Tudo bem, a gente respeita. A gente só vai trabalhar com o que o paciente quer, com o que o paciente quer resolver. E quando a gente resolve o primeiro, que é a ferida mãe, os outros ele já resolve tranquilamente, ou alguns até se resolve junto, né, Paty? Por quê? Porque foi decorrente daquele primeiro trauma. Então é muito mais fácil dele resolver. Não é assim, Paty? Que nem eu estava falando antes de você entrar. Às vezes a pessoa vem me procurar, eu não sou nutricionista como você, mas a pessoa vem procurar porque ela está se sentindo, ai, olha, nossa, eu não sei o que fazer da minha vida, estou totalmente perdida, financeiramente eu não estou legal, eu não sei o que eu faço, estou perdidaça. Bom, então vamos ver qual é o problema. Quando ela começa a descobrir, que ela descobre, eu faço uma leitura corporal, eu descubro qual é o problema que está trazendo com que ela fique indecisa, insegura, insegurança, medos. Quando a gente descobre isso, né? E às vezes ela está em sobrepeso, mas ela veio me procurar porque ela estava com problema, outros problemas, sem ser sobrepeso, tá? Acaba resolvendo esse problema dela de insegurança, de indecisões e tal. Consequentemente, ela emagrece. Isso é uma Porque coisa ela não assim. precisa mais daquela proteção, ela consegue se proteger sozinha. Justamente, justamente. Ela acabou aquela proteção, acabou, resolveu. E aí o que ela faz? Emagrece É automaticamente, muito. ela fica mais bonita. Muitas pessoas vêm e falam assim, nossa, sabe que minha pele melhorou pra caramba? Não sei por quê, nossa, eu tava com tanto problema de pele e melhorou até minha pele. É mesmo? Sabe? Porque Nossa, ela você tá se sabe, amando, ela tá se cuidando. sabe que minha barriga tá diminuindo? É mesmo? Será que você estava carregando alguma coisa? Estava aqui Peso carregando que não alguma era coisa seu. que não era E seu, né? isso acontece com todos, né? Tanto com homem quanto com mulher, né?
Eu Sim, peguei um, sim. eu peguei um paciente, eu tenho vários casos lindos, mas esse paciente, ele fazia acompanhamento comigo há um bom tempo. E ele não conseguia emagrecer mais, ele estagnou. Aí ele falou, cara, mas eu quero perder mais, eu faço tudo corretamente. Eu sabia que ele fazia corretamente. Eu falei assim, você quer fazer um processo? Ele falou, eu não acredito muito, mas eu vou fazer porque eu confio em você. Ele falou bem assim. E ele fez. E aí a gente voltou, quando a gente fez o processo de hipnose, todo o processo em si, ele voltou com 5 anos de idade, mesa farta, todo mundo reunido na mesa. Então vocês conhecem como que é isso, família reunida. E a mãe dele falou assim pra ele: a mamãe ama você, que você come tudinho que tem no prato. Você é o gordinho fofinho da mamãe. Aquela fala, ela o que? Ela gravou na mente daquela criança. Aquela criança, ela pensava que se ele emagrecesse, ele não seria mais o querido fofinho da mamãe. Entendeu? Faz sentido? E aí, ele não ia emagrecer mesmo, porque ele queria ser amado pela mãe. E aí ele falou assim, cara, mas isso é idiota. Eu falei, idiota para você adulto. Não, para aquela criança lá atrás. Aquela criança, ela ficou presa àquilo. A mãe querendo proteger ele, ela estragou? Estragou. Mas foi sem querer, porque era o jeito dela. Nenhuma mãe vem com manual de instrução como tratar seu filho, né? Mas aquilo gravou na cabeça daquela criança. Então, quando a gente fez a ressignificação, a gente mudou aquela fala da mãe, ele conversou com a mãe, né? Isso tudo mentalmente, gente. Você não precisa encontrar com a mãe. Ele emagreceu 10 quilos em 30 dias, ele ficou passado. Ele só acreditou porque ele passou por todo o processo. Você entendeu? E assim, foi lindo, porque ele entendeu que ele poderia emagrecer e ele ainda seria querido pela mãe. Você entendeu? E assim, muitas coisas, se você não mudar lá atrás, é um pequeno fato, é um momento da sua vida que marca aquela criança e interfere na sua vida adulta. É verdade. Porque a gente tem uma fase, quando a gente estava tirando as fraldas, né? Teve uma frase que a criança está fazendo gracinhas também. E a mãe, ela manipula a criança no sentido de, ai, joga beijinho pra mamãe, pra vovó, já faz tchauzinho pro vovô, faz aquela carinha pro titio e tudo mais. E a criança, naquela fase, a criança fala assim, bom, se eu não fizer, a minha mãe não vai gostar mais de mim. Então, isso pode ficar registrado no inconsciente e na fase adulta, ela vai ter que agradar a mãe, fazer tudo para agradar a mãe, como a Carol falou. A mamãe vai, que bonitinho, porque você tem que comer tudo. Porque é um gatilho que volta para aquela criança e que hoje faz a criança, no caso, engordar, porque ela tem que comer, tem que agradar a mãe. Mas foi lá naquela fase, quando ela era pequenininha, que a mãe quis manipular a criança, de fazer uma gracinha pro vovô, pra vovó, pro tio, pras pessoas, para mostrar, né? Porque é gostoso, é bonitinho quando a criança começa a fazer gracinhas. Come tudo pra vovó ver que você come tudo bonitinho. Obriga a criança a comer tudo. Enquanto não comer tudo, não sai da mesa. Não levanta Meu da pai mesa. fazia isso. Meu pai É. fazia isso. Então, Entendeu? é isso. Não é, gente, não é assim, não vai fazer isso por filho, não vai conversar. É a maneira de você falar para a criança e a maneira que ele interpreta, tá? São duas coisas. É a maneira que você vai falar para a criança, que tem como falar diferente, e a maneira que você interpreta. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema de obesidade e meus filhos também não, graças a Deus, né? Mas, assim, eu nunca forcei os meus filhos a comerem. Não sei se foi por isso, porque naquela época, né? A minha filha tem 30, vai fazer 31, meu filho vai fazer 28. Naquela época eu não estudava isso. Então, mas eu nunca forcei os meus filhos a comerem. Não, come porque você... Nunca! Ah, não quer? Vai. Nunca, nunca. Eu fazia de outra maneira. E eles não ficaram com essa traumatização, né? Graças a Deus.
Mas é isso, às vezes é uma interpretação. Ah, eu vou deixar meu filho passar fome. Não, não é isso, não estou falando isso. É a maneira diferente de você fazer o seu filho comer. Não é o que você Não, fala, é não como manipulando. você fala, né? Justamente, É é como como você você fala. fala. Então, antes dos 7 anos, a gente fala assim, antes dos 7 anos, nossos maiores traumas é aí, né? Onde a gente... Porque assim, até os 7 anos, a criança não tem o lado racional, gente, que é o lado que pensa. Então, por exemplo, a criança pula na piscina, ela não sabe que não pode? Não, ela não sabe, ela não tem o racional, ela tem só o emocional. Então, é muito importante ver o que você fala para a criança, que ela grava tudo, ela grava como verdade. Assim como quando você está gestante, o feto ouve tudo. Então, eu tive uma colega que eu trabalhei com ela, eu fiz o processo de coaching com ela veio tratar a insegurança que eu comentei com vocês, ela voltou na barriga da mãe, gente, isso é muito grave. Ela era uma gravidez indesejada. Então, você trabalha sentimentos, o que essa criança sentiu naquele momento. Ela se sentiu rejeitada, ela sentiu que ela não era amada, entendeu? Então, pensa como aquela criança se sentiu. Ah, mas ela estava na barriga da mãe. Sim, mas ela ouve tudo. O feto ouve tudo, então tem que tomar cuidado. Ficou gestante? Toma cuidado com o que você fala. Por quê? Porque o seu feto está ouvindo tudo. Ele ouve, ele sente o que a mãe está sentindo, não é, Paty? Tem sentimentos, gente, então tem que tomar cuidado. Se eu tô depressiva, eu quero tirar meu bebê, seu feto vai ser prejudicado, sim. Tem que tomar cuidado também com isso. É verdade, na gestação a criança pode ficar com traumatização de rejeição, né? Aí dá outros problemas, né? Não é, pode vir com problemas de pele, pânico, pode dar fobia, pode dar outras coisas na criança, né? Por causa da rejeição, porque você tratou aquela criança desse jeito. E às vezes a gente passa por tanta coisa, né, grávida. Então, e aí o feto, ele está interpretando da maneira dele, porque ele não sabe o que você está passando aqui. Então, vale muito a pena quando a mãe está grávida e passa por um estresse, às vezes foi fechada no trânsito, por exemplo, ficou nervosa, levou um susto, conversar com o seu bebê, chega em casa, olha, filho, a mamãe passou por isso, não é com você, fica calmo, não é com você, a mamãe passou por um problema aqui fora, a mamãe te ama. Tem que fazer isso, porque realmente, como a Carol falou, sente e entende. Entende, gente, eles escutam e sente. Você sabe, Hoje, a Paty, gente sabe. você sabe que eu peguei uma paciente, Paty, e não tem como você não ajudar. Eu tinha um professor que ele falava assim, não tem como você desver, tá na sua frente, você vai ter que ajudar. E eu peguei uma paciente que veio ela e a filha dela passar comigo. Acho que ela tinha 7 aninhos, 6 aninhos. A menininha, ela não parava, ela subia em tudo, na maca, ela jogava papel no chão. Elétrica. Veio ela e a mãe para passar comigo. E aí, fazendo a anamnese com a paciente, eu perguntei, e aí, você dorme? Você dorme bem? Ela, não, eu não durmo. Eu falei, por que você não dorme? Ah, minha filha não me deixa dormir, ela não me dá sossego, ela não me deixa ficar sozinha, nem no banheiro ela quer ir comigo. A menina era grudada demais com ela, não conseguia desgrudar. E aí me deu um start, e a gente, com a experiência, a gente tem isso. Como que foi sua gestação? Ah, minha gestação não foi boa. Eu não queria essa criança. Eu falei assim, em algum momento você falou isso? Ela, eu falei pro meu marido da gente de repente tirar. Só que depois a gente mudou de ideia e a gente não fez isso. Falei, puta merda. Na hora, gente, até hoje eu me arrepio quando eu falo. Eu falei, sabe por que a sua filha não dorme? Porque ela tem medo de não acordar. Putz. Essa mulher, ela caiu num choro, mas num choro, gente, vocês não têm noção. Porque daí ela foi entender por que a criança agia do jeito que ela agia. A criança não podia ficar um minuto longe dela, de medo, porque a criança tinha medo da mãe deixar ela, entendeu? Era medo, era o medo da criança. Aí que eu falei, quando ela for dormir, fica conversando com ela, por quê? Ela dorme, o racional dorme, mas o inconsciente, o emocional dela, ele tá ouvindo tudo, entendeu? Então a criança ia dormir e ela ficava conversando com a criança como eu orientei. Faz uma Depois de hipnose, umas né? três, quatro, depois de umas três, quatro consultas, ela falou, Carol, a minha filha é outra.
ela estava mais calma, porque ela era mega agitada, ela estava mais calma. Ela conseguia deixar a menina com o pai, com os avós, a menina ficava de boa, já não estava tão nervosa, ansiosa, porque ela era ansiosa, nervosa e a criança era igual, entendeu? Então a gente foi mudando, a gente foi fazendo uma reprogramação na criança enquanto ela dormia, porque criança é muito lúdico, é complicado e é delicado trabalhar com criança. Então, ela foi vendo, ela foi entendendo por que a filha agia do jeito que ela agia, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito complicado, gente. Se você ficou grávida, começa a se orientar no que você vai falar, entendeu? Não importa o que você fale, o feto vai ouvir e isso vai interferir na vida daquela criança depois de adulto. Ainda bem que a gente conseguiu pegar isso e ela já foi trabalhando com aquela criança desde nascimento, entendeu? Desde aquele momento, acho que ela estava com 6 anos, mais ou menos. E ela foi se acalmando. Então, assim, se você reclama que seu filho está ansioso, nervoso, começa a olhar para você. Será que ele não é igual a você? Será que ele não está repetindo os mesmos hábitos que você? Então, se você quer mudar o ambiente que você vive, primeiro muda você, entendeu? É Quem isso está mesmo, nesse porque ambiente? Você. a criança tem simbiose com a mãe até mais ou menos uns 3 aninhos. Depois entra o pai, tá? Mas até mais ou menos uns 3 aninhos é a simbiose com a mãe. Depois ela percebe o pai, tá? Então é muito nessa fase é muito a mãe. Então perceba, a mãe tem que perceber muito como ela fala, tá? Com a criança, como ela fala com o pai também, ela estava lá conversando com o pai, mas a criança presta muito mais atenção na mãe, ela tem muito mais simbiose com a mãe. Tá? Depois, essa menina que a Carol falou com 6 anos, ela já está percebendo o pai, mas como ela teve uma traumatização lá naquela fase da rejeição, quando ela estava grávida, ela ficou no inconsciente dela, ficou muito ainda a ligação com o que a mãe fez com ela. Não foi o que o pai fez, porque com 6 anos ela deveria já estar ligada mais ao pai. Mas como ela teve a traumatização lá na infância com a mãe, então ela ainda estava ligada à mãe. Então você tem que perceber isso, tá? Porque com 6 anos, com certeza, se fosse uma outra que não tivesse passado por isso, ela já estaria mais ligada ao pai, né? Com 6 anos, a criança já está mais ligada a ele. É bem isso daí mesmo. É muito, nossa, agora eu tive escola durante 30 anos, né? Sempre tive escola de 0 a 7 anos. Então, criança é uma coisa que eu conheço bem, né? Eu trabalhei muitos anos com criança. Então, como a Carol falou, é muito lúdico. Eles não sabem, eles ainda não está desenvolvido o córtex pré-frontal. Então, ele não tem aquela responsabilidade ainda. Então, a mãe tem que falar várias vezes a mesma coisa para ele, tem que falar sempre como que é, como que não é, porque ela não tem noção ainda, não aprendeu ainda. E você vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa, porque não adianta, eu não falei para você que é isso? Quantas vezes eu tenho que falar? Vai ter que falar, muitas vezes. Ele não aprendeu ainda, não está desenvolvido ainda. Então, é a mãe que tem que falar. Tá? Principalmente quando é pequenininho, é a mãe. Ou a pessoa que tá, mas a mãe ele não teve mãe. Quem fez o papel da mãe. Tá? É isso que acontece. Carol, é uma coisa muito Sim, e gostosa de tudo fazer, começa né? aí. E é mesmo. E é Ah, isso mesmo. eu adoro, né? Então, eu começo a falar sobre esse tema, vai longe. Muitas vezes as pessoas não acreditam. E tá tudo bem, né? Você não Sim. acredita, mas é real. Você já não parou para pensar? Se você já fez de tudo, você sabe o que você tem que comer, mas você não come. Você sabe a quantidade, o horário, o que te prejudica, o que te beneficia. E por que você não faz? Não tem alguma coisa aí, não tem? Então, assim, você não tem constância na dieta. Você sabe que você precisa fazer exercício, mas você não faz. Então, gente, é inconsciente, não depende de você. Tem alguma coisa aí que te bloqueia.
Ah, Cá, por que que eu não gosto de treinar? Se você vai na academia falando que é ruim, é maçante, é chato, você já reprogramou aqui falando que isso é ruim, isso é chato. Você acha que seu inconsciente vai te deixar treinar? Não vai, entendeu? Então, vê o que você está falando para você diariamente sobre você, sobre o seu corpo, sobre a comida. Entendeu? Então, isso vai muito além. Eu trabalho com a parte comportamental, eu trabalho com reprogramação, mas a gente tem que trabalhar como um todo, gente. Tem que buscar o autocuidado. Então, quando eu faço a minha mentoria, assim como a parte, cada uma tem uma tática diferente, trabalha de um jeito diferente, mas tudo a gente vai chegar no único intuito, mudar você por completo. Então, se a gente não mudar o seu interno, a sua mente, o seu inconsciente, seus comportamentos, não tem como você chegar a objetivo nenhum. Não é simplesmente parar de comer para emagrecer. Não. Tem gente que vai conseguir? Tem. Mas é aqueles que não conseguem. Quer dizer, só eu que sou um fracasso? Porque a fulana emagrece e eu não. Por quê? Qual o meu problema? Se eu não conseguir, eu tentei sozinha, tentei de tudo, não consegui emagrecer. Será que você não precisa de ajuda? Não é feio pedir ajuda. Feio é você ficar aí se matando aos pouquinhos, entendeu? Então, já fiz de tudo, parei de comer, se matei na academia, não emagreci, peraí, eu acho que eu preciso de ajuda. Vai buscar alguém que possa te ajudar, você entendeu? Porque assim, o problema não é com você. O problema é lá atrás que você não sabe identificar. E um profissional vai conseguir te identificar? Sim. Às vezes, em uma sessão, eu consigo descobrir tanta coisa que eu fico assim, boba. Eu falo, minha flor, é só a gente mudar isso, isso e isso. E ela fica olhando assim, não, mas é simples demais. É que a gente gosta de complicar, gente, não é complicado. É que nem eu ensinei uma paciente a silenciar os diálogos internos, né? Aquelas vozes que ficam na sua cabeça, gente, falando, não, come isso, não, come aquilo. Isso aí mata você Só mais em um, só decisões, mais um. em reuniões. É só mais Né? um, é só hoje, não vai Se bater engordar. no Isso começo de são os nossos novo. diálogos internos. É. Então, gente, isso te prejudica. Isso é a sua própria cabeça. Só que ele quer te proteger. Errando, mas ele quer te proteger. Quando eu ensinei a paciente a silenciar essas vozes, ela falou assim: não, isso não funciona. É muito simples. É que vocês querem coisas complicadas, gente. Não é complicado. Você só tem que fazer. Na dúvida, faça. Reclamando, mas faça. Entendeu? E você vai ver que você vai ter o resultado que você quer. É que a gente gosta de complicar. E nem sempre. Às vezes o mais fácil é simples. Não precisa complicar. Né, Paty? Oh, muito fácil, muito fácil. Tem uns exercícios para não comer mais de reprogramação mental muito legais, entendeu? É só colocar o negócio aqui na frente, não vou mais quebrar, ver, você se imaginar, olha, se imaginar gorda, depois, são exercícios que tem reprogramação mental. Quem quiser depois, a gente pode fazer, dá uma ligada pra gente, a gente faz, e vocês vão ver que é tão fácil, gente, é tão fácil. Tem coisas tão simples para resolver. É só querer. Na verdade, é só querer. É só querer. Boa noite, Rose. Boa noite. A Rose entrou aí. Oi, Ela maravilhosa. falou. Se vocês quiserem, ó, gente, para quem ficar com a gente até agora, daqui a pouco eu tá finalizando. Para quem se interessar nesse como silenciar esses diálogos internos, que é muito simples, me manda mensagem lá no direct Não, vamos fazer um que eu vou exercício, ajudar Carol? Vamos vocês. fazer um exercício agora? Vamos fazer um exercício para o pessoal silenciar? Gente, pensa assim, ó. Vocês têm alguma conversa interna em vocês? Pensa alguém falando alguma coisa assim. Tem Pensa. que responder Rapidinho. aí, responde aí no chat. Quem Responde aí. responder, Quem tem uma conversa interna responde aí? que a gente vai Por ensinar o qualquer exercício. coisa, não precisa ser de comida, pode ser qualquer coisa. Que te fala assim, ai, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem medo, você. Qualquer coisa. Quem tem? Fala sim, eu tenho. Responde aí que a gente ensina, senão a gente não vai ensinar. Acho que tá todo. Sabe o que acontece, Carol? É muita gente que trabalha com isso. Que é nossos colegas, né? Que estão aí também. E tem gente que com vergonha, né? Mas é assim, gente, vamos falar uma Então coisa? a gente vai deixar pra próxima, hein? Ninguém falou, a gente vai deixar pra próxima. Bom, Não vamos se falar. quiserem, né? Quem vai, inclusive, Manda quem vai. direct lá que a gente vai ensinar. Manda direct que vai ficar gravado.
tá? Tanto no meu como da Carol, vai ficar gravado essa live. E quem quiser, manda um direct que a gente ensina como que... Pode ser para qualquer coisa. Qualquer coisa. Até... Esse, Ai, porque eu não vou conseguir pagar uma conta. Qualquer coisa. sabe Vai aquela ver. voz, gente, para vocês que não estão sabendo identificar, e para quem for assistir também, sabe aquela voz que fica na sua cabeça? Come, não come, é só hoje, você merece, você tá cansada, você se estressou. É essa bendita, essas vozes internas. Ela que vai te prejudicar numa reunião, numa proposta, não, você não vai conseguir. Você é gorda mesmo, o que você tá falando? Geralmente, quando eu aplico um mantra, Paty, que eu trabalho com a física quântica também. Quando a paciente vai ela vai falar um mantra na frente do espelho, já vem aquela voz, não, você é gorda, você é feia, como que você tá falando um negócio desse? Porque ele vem contra o que você tá falando, entendeu? Então, é essas vozes que se você não silenciar, você vai acatar, seja para comer, seja para beber, Uhum. seja para qualquer coisa. Então, é essas vozes que a gente está falando que você consegue silenciar. Quando eu ensinei isso para paciente no consultório, ela falou: Nossa, diminuiu a pressão na minha cabeça. Sim, porque fica aquela pressão mesmo, pressionando. É Chega a dar legal. dor de cabeça. E aquilo alivia. É tirar com a mão, gente. É muito simples. É Então, muito assim, é legal. muito, muito bom. É muito legal mesmo. A minha mãe falando aí, você não consegue. É, essa voz desgraçada aí, gente, que fica. Então, Você você não tem que falar não. consegue. Ou também. Você não vai conseguir emagrecer. Imagina, você vai conseguir emagrecer tudo isso? Você vai chegar no seu peso? Você vai conseguir? Imagina, você não vai conseguir. É isso daí. Se vocês quiserem saber, manda um direct pra gente. Que a gente vai Outra coisa fazer. que você pode fazer, gente, além de silenciar, ó, eu vou te dar um spoiler aqui. Você pode falar assim, na hora que vir aquela falinha desgraçada, você fala assim, obrigado pela informação, mas quem manda aqui sou eu. Quem Sou eu. manda nessa porra sou eu, entendeu? Mostra quem manda, mostra no seu corpo que quem manda no seu corpo é você, entendeu? Pensa, gente, é a sua cabeça. Você tem que ser mais inteligente do que você mesmo. Pegou a dica? Então, assim, eu agradeço a informação, mas quem manda aqui sou eu, entendeu? Mostra quem manda, né, É Paty? isso aí. É isso aí, Carol. Carol, adorei. Super, super obrigada. A gente já deu mais de 1 hora aqui, mas foi ótimo. Nossa, 1h10, super gostoso o nosso papo. Quem quiser, vai estar gravado no meu Instagram, no da Carol, tá? Carol, fala o seu Instagram. Gente, é nutricoach.carol. Isso, eu vou deixar também lá embaixo para vocês, tá? Quiserem falar com ela. Eu agradeço vocês. Amanhã eu vou fazer uma outra live com uma leitura corporal na Camila. Vai ser no canal da Camila amanhã a leitura. Vai ser ao vivo a leitura corporal. E vai ser muito legal, porque todo domingo eu faço uma leitura. Mas como eu ia fazer com a Carol amanhã, mas como ela trabalha, e amanhã, então eu vou fazer com a Camila, no canal da Camila. Eu vou fazer a chamada no Instagram, no meu Instagram, tá? Então, Carol, muito, muito, muito obrigada. A gente vai fazer mais lives. Vai ser Vamos. com outras coisas, com outros temas. Sabe o que a gente pode fazer, Paty? A gente pode abrir uma live e chamar alguém para participar, para a gente ler um pouquinho essa pessoa, ajudar essa pessoa. O que você acha? Legal, nossa, bacana, vamos marcar. Vamos marcar isso. Vamos marcar porque Então, eu acho que gente, é muito importante. vocês que não seguem Paty, segue a Patrícia aí. Fala seu Instagram, Paty. Patrícia, bom, apesar que quem tá aqui, né, tá Patrícia Rimbano, _ terapeuta. Gente, ela é muito boa, então segue a gente lá. Vamos começar a fazer mais live agora que assim, agora que eu venci esse meu problema aqui de câmera, gente, agora eu vou começar a fazer live. É isso Então eu sou mesmo, muito Carol. sincera em falar que eu tinha esse problema, quebrei, agora vamos começar a falar. Então todo mundo tem problema, né?
É isso mesmo. Todo mundo tem problema, todo mundo pode resolver também. Todos os problemas. Tá? Então, compartilha essa live, compartilha com quem precisa, que você sempre tem um amigo, uma amiga que precise ouvir essas coisas, né, para destravar, para resolver os seus problemas, que o emagrecimento também é muito da cabeça, o porquê que eu não consigo, porquê que não vai comigo. Então, passe para as pessoas, compartilhem, que vocês compartilhando sempre ajuda mais e mais e mais, né? A gente veio nesse mundo para servir e ser útil. Então faça a sua parte. Sim, com certeza. Você pode não ter ajudado você, mas sempre ajuda uma outra pessoa que tá leiga e não sabe como trabalhar com aquelas emoções dela, entendeu, gente? Então, essa questão da emoção, ela é muito complicada. Tem gente que fica depressivo com isso, entendeu? Então, você saber como cuidar e você saber que você tem um jeito, que tem como resolver, é muito, muito bom, entendeu? Ajude outra pessoa, compartilhe. É isso mesmo. E para quem tem filhos, quem quiser também pode falar lá na escola dos seus filhos. Eu dou palestra, inclusive, sobre como você educar o seu filho sem traumas, como ajudar o seu filho a sair de algum trauma, de alguma emoção indesejável, tá? A gente Isso faz, é muito eu importante. faço palestras online e aí se vocês quiserem, fala lá na escola de vocês, pede para me dar o meu WhatsApp, dá o meu Instagram, aí eu posso ajudar, é gratuito, eu faço gratuitamente nas escolas, tá? Olha só, ótimo, isso é muito bom. Pati, foi um Beijo. prazer conversar com você. Gente, foi um prazer conversar Obrigadão. com vocês. Voltaremos com mais lives, agora começaremos a fazer mais lives e vamos chamar também quem tiver presente, quem tiver online com a gente vai chamar na nossa próxima live para Isso, conversar vamos e sim. ajudar vocês. Legal, legal. Gostei da ideia. Gente, muito obrigada. Até amanhã, uma leitura corporal ao vivo. E até a próxima. Beijo, gente. Vai ficar gravado, tá? Beijão. Beijo.